Fala pessoas, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Misael, trazendo para vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre números negativos. Nós vamos falar hoje sobre a adição e a subtração dos números negativos, beleza? Então olha só, primeiramente, o que são os números negativos? Números negativos é a representação de valores que estão abaixo de zero. Ou seja, temperaturas muito frias, dívidas. Então, tudo que for menor do que zero, a gente vai representar por um sinal de menos. Então, por exemplo, imagine que você vai numa mercearia aí no seu bairro e você faça uma compra de R$ 50. Beleza? Só que teve um detalhe, você não pagou essa conta. Se você não pagou, significa o quê? Significa que você vai ficar com um saldo negativo. Então, a gente vai representar com o sinal de menos todo aquele valor que seja negativo. Vamos supor que você, na semana seguinte, você vai de novo nesse mesmo estabelecimento e efetua uma outra compra de R$ 30. Só que, de novo, você não pagou. Então, perceba que você, mais uma vez, vai ficar com saldo negativo. Então, quando você for lá pagar a sua dívida e perguntar, quanto é que está a minha dívida aí? Aí o cara vai fazer as contas. Semana passada você fez uma dívida de 50 e agora fez outra dívida de 30. Se a gente olhar direitinho, você tem dois sinais de menos aqui, né? Mas, apesar de ter apenas sinais de menos, a gente sabe que se eu tinha duas dívidas, se eu quero saber a dívida total, o que eu vou fazer é o quê? Juntar, ou seja, eu vou somar. Então, quando eu tenho números negativos, a gente opera de uma forma diferente, tem que ter um certo cuidado. Ou seja, a sua dívida vai ser de R$ 80. Então, perceba o seguinte, que apesar de eu ter apenas sinais de menos, a minha conta não foi de menos, porque eu estava trabalhando com apenas números negativos. Então, esses cuidados a gente precisa ter quando a gente vai trabalhar com esses números negativos, beleza? Para facilitar, a gente vai utilizar duas regras. A primeira é a seguinte. Quando você tiver com números negativos, o primeiro passo que você vai fazer é olhar, verificar se os sinais são iguais. Por quê? Porque se os sinais forem iguais, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar e depois vamos repetir o sinal. Ou seja, como no exemplo que a gente acabou de fazer. Se eu tenho uma dívida, por exemplo, de R$ 27 e depois eu faço outra dívida de 19, perceba que eu tenho dois números, ou melhor, dois sinais iguais e ambos são sinais de menos. Então, são duas dívidas. Então, eu vou juntar a dívida e o meu saldo vai ser de quanto? Vai ser de menos quanto? 46. Então, o meu saldo vai ser de menos 46. Então, a gente juntou 27 com 19, deu 46. E eu repeti o sinal, já que os dois eram de menos. Agora, se eu receber um Pix, por exemplo, de R$ 25 e depois receber um outro Pix de 32, aí eu tenho dois saldos positivos. Então, quando eu for olhar na minha conta, quanto é que eu vou ter lá? Eu vou ter um saldo positivo de 57. Então, quando a gente tem sinais iguais, a gente vai juntar e vai repetir. Se eram duas dívidas, fica menos. Se eram dois ganhos, fica mais. Beleza? E a outra regra vai ser o seguinte, para quando a gente tiver sinais diferentes. Porque nesse caso, os sinais diferentes a gente vai estar ganhando e perdendo ao mesmo tempo. Então, qual vai ser a nossa regrinha? Vai ser o seguinte, ao invés de a gente somar, a gente vai subtrair. E vamos repetir
o sinal do maior. Ou seja, vai depender justamente do que foi maior, o que você perdeu ou o que você ganhou. Por exemplo, vamos supor que eu fiz uma compra, né? Gastei R$ 25 e só recebi 15. Então, se eu gastei 25 e só recebi 15, então eu estou perdendo aí, que eu perdi os 25 e ganhei 15. Então, eu vou fazer a diferença. Então, vai ser 25, tirando os 15, vai ficar 10. Só que esses 10 vai ser um saldo negativo. Por que negativo? Porque a minha dívida, nesse caso aqui, foi maior do que eu ganhei. Então, ó, eu fiz uma dívida de 25, recebi 15. Então, eu pago os 15 que eu ganhei, mas ainda eu fico devendo 10. Beleza? Essa é a questão. Agora, se eu tivesse o seguinte, eu recebi um Pix de R$ 32 e depois fiz um pagamento de R$ 14. Então, ó, eu ganhei 32 e perdi 14. Perceba que eu estou ganhando e perdendo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar dos 32 que eu ganhei, vou tirar 14. Vou ficar com quanto? Com 18. E o meu saldo, nesse caso aqui, vai ser o quê? Positivo. Por que positivo? Porque, nesse caso, o que eu ganhei foi maior do que eu perdi. Então, perceba que quando os sinais são iguais, você junta e repete o que estava antes. Se eram duas dívidas, continua sendo uma dívida. Se você ganhou duas vezes, continua saldo positivo. Agora, quando os sinais são diferentes, você vai ter que perceber o seguinte. Você faz a diferença, ou seja, um menos o outro, e depois vai olhar o que foi maior, o que você ganhou ou o que você perdeu. Beleza? Vamos ver outros exemplos. Imagine o seguinte. Imagina que eu ganhei R$ 32 e perdi 57. Então, perceba que eu ganhei 32 e perdi 57. Como é que vai ficar o meu saldo? Nesse caso, ó, nós temos sinais diferentes. Ó, esse carinha aqui é positivo e esse carinha aqui é negativo. Sinais diferentes. O que a gente faz? Subtrai, faz a conta de menos. 57 menos 32 vai dar quanto? Vai dar 25. E o meu saldo vai ser o quê? Positivo ou negativo? Nesse caso, o meu saldo vai ser negativo, porque a minha dívida foi maior. Beleza? Outro exemplo. Imagina que eu tenho o seguinte. Eu fiz uma dívida de 23, depois fiz outra dívida de 42. Perceba que nesse caso, os dois sinais são de menos. Então, se são duas dívidas, eu vou juntar a minha dívida. Então, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com menos 65. Então, perceba que sinais diferentes, a gente faz uma conta de menos. Sinais iguais, a gente faz uma conta de mais. E o resultado depende de quem? Depende sempre do maior. O que foi maior? O que você ganhou ou o que você perdeu? Aí, dependendo desse resultado, você coloca o seu resultado. Beleza? Por exemplo, imagine que eu tivesse perdido R$ 39 e depois ganhei 25. Qual vai ser o meu saldo? Nesse caso, sinais diferentes, a gente faz a conta de menos. Você pode pensar, mas professor, tem um sinal de mais ali. Como é que eu vou fazer a conta de menos? Lembra que a gente tem que fazer a análise do contexto. Então, os sinais diferentes, a conta vai ser de menos. Eu fiz uma dívida de 39 e recebi 25, então eu pago os 25 e vou ficar devendo ainda
R$14. Beleza? Então, muito cuidado para você não confundir. Pratica bastante para que você possa estar tirando as suas dúvidas. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta, vê de novo, volta, vê de novo até aprender. Belezinha? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os colegas de vocês. Curte para dar uma força ao canal e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.